Cultura Racional, Universo em Desencanto, nono fascículo da tréplica, página 96. A fase racional, a fase natural da natureza, para a salvação do animal racional. Nessa mudança para aparelho racional, deixando de ser animal racional para ser aparelho racional. A natureza, com a sua formação degenerativa, tinha que, com o tempo, pelo progresso degenerativo, findar tudo de forma muito natural. E, conforme tudo ia se enfraquecendo desta forma, iam todos diminuindo em tudo e para pior em tudo. Porque tudo que diminui piora porque enfraquece. Ia tudo cada vez enfraquecendo mais. E, no serem mais fracos, cada vez mais sofredores. E quanto mais sofrimento, mais fracos, e quanto mais fracos, menos anos de vida iam durando. E desta forma, com o tempo, vinha o fim dessa civilização, muito naturalmente, pela forma degenerativa, porque tudo que se degenera enfraquece. Degenerou-se, enfraqueceu. Enfraqueceu, diminuiu em tudo. E com a multiplicação dos seres vinha a extinção de toda a humanidade, muito naturalmente. E conforme iam se degenerando, mais fracos, mais poluídos, e por serem seres mais poluídos, mais sofrimentos. E desta forma, esta civilização caminhava a passos largos, muito naturalmente, para sua extinção. No se extinguir esta classe de vida, se degenerariam em outras classes inferiores, e a classe inferior é do irracional, para verem onde iam parar, por não saberem o porquê assim são, por não saberem o que são, por não saberem o porquê aí estão, e por estarem tão distraídos com o nada, que estavam completamente despercebidos da máfia da extinção dessa civilização. Olha a duração, não precisa ir muito longe, dos povos de 600 anos para trás, de 500 anos para trás, de 400 anos para trás. As durações, como eram longas, até bem pouco tempo ainda iam a 100 anos, e agora, como diminuiu, e daqui a 50 anos, como diminuirá ainda mais, e daqui a 100 anos, como diminuirá muito mais ainda, o progresso da degeneração, que bem poucos é que já perceberam, a extinção da humanidade pela multiplicação dos seres, iam chegar ao ponto de enfraquecerem de uma tal maneira os órgãos completamente degenerados que não iam haver mais gerações. Iam paralisar as gerações pelo enfraquecimento dos órgãos, pela degeneração e poluição. Então aí paralisava a criação como uma terra cansada, enfraquecida, que não produz mais nada, como uma terra árida, pelo enfraquecimento total. E assim, da mesma forma, aconteceria com o vegetal, como já aconteceu a extinção de vários animais irracionais, que já não existem mais, gerações extintas, e assim ia chegar a humanidade. Chegaria ao ponto dos órgãos não gerarem mais, cansados e enfraquecidos. E dessa forma morriam e vinha a extinção de toda essa civilização. Mas ninguém se preocupava com isto, ninguém pensava nisto, porque ninguém previa o fim dessa civilização. Dessa forma, tão naturalmente seria extinta, como já houve outras civilizações que foram extintas assim, dessa forma, e de forma que a preocupação do nada não deixava ninguém se preocupar com a evolução da vida. E dessa forma vinha o fim total da vida humana, mas que agora não chegarão a esse ponto. Não chegarão à extinção total por estar aí a fase racional,
a fase racional, a fase de regulamentação e equilíbrio do aparelho racional. E esta fase não deixará a humanidade ser extinta assim, desta forma, por estar aí o conhecimento da preparação de toda a humanidade para se ligar a seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e dessa forma voltando todos para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional, estando aí a fase de recuperação do animal racional, passando para a fase racional em classe superior, que é a classe de aparelho racional. E se não é a fase racional, iam para as classes inferiores, correr toda a hierarquia, porque tudo que diminui cada vez fica mais fraco, tudo que degenera mais fraco ainda, e tudo que polui mais podre fica. E assim caminhava toda a humanidade a passos largos para o seu extermínio total. Então vejam que a fase racional ainda chegou bem em tempo de recuperar o animal racional. O animal racional distraído e sonhando com a matéria e julgando a matéria tudo ser, sem perceber onde iam parar com o tempo. Tudo isto por pensar e julgar a matéria ser aquilo que a matéria não é. Olha como ia acabar o progresso do animal, muito mal pela sua extinção total. Olha o ridículo dos sonhos. Olha o ridículo das aparências. Olha o ridículo de julgar a matéria ser um ser que ela não é. Veja o ponto de desequilíbrio que chegaram com esses manejos da vida do nada. Veja o ponto que iam chegar, tudo acabar em nada. Extinção total de uma civilização que pensava tudo ser, e por o tudo ser aparência, veio o extermínio de todos assim, pela forma mais natural, que é a degeneração dos seres, a degeneração de tudo. Quantos animais que a sua geração já foi extinta, e quantos estão a caminho de se extinguirem, e quantos existem que pouco falta para a sua extinção. E assim, o animal e o vegetal é a lei natural da deformação, a degeneração e poluição, porque nada se acaba, tudo se transforma, e na transformação está o enfraquecimento e a diminuição de tudo. Mas a fase racional ainda chegou em tempo de evitar este fracasso total. E agora o único remédio é a salvação de todos, a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E para voltarem para o mundo racional, está aí em suas mãos o conhecimento de desenvolvimento racional, conhecimento este do verdadeiro, natural de todos, e de ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. A origem é racional e todos voltando à sua origem, havendo o desenvolvimento do raciocínio e o raciocínio ligando ao seu estado natural, que é o mundo racional. Desta forma, estão livres da extinção total dessa civilização e de irem viver com animais em outras classes inferiores. São seres deformados por estarem fora do seu verdadeiro natural. O natural é de racionais puros, limpos e perfeitos, e não de animal de origem racional. E dessa forma não podem perder mais tempo, porque já perderam tempo demais com a luta do nada pelo nada, para tudo acabar dessa forma, acabar tudo em nada, pelo progresso da degeneração, poluição e transformação. E assim todos têm que fazer por onde subir, porque está na hora, e não descer, que é muito desagradável. Subir sempre, descer nunca. Subir para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e unir aos puros, limpos e perfeitos do mundo racional. Então, está na hora. Para de perder tempo com a vida do animal. Com a vida de animal iam acabar todos muito mal, e
não são mais para perder tempo, porque já perderam tempo demais. A supremacia racional rege a ligação direta com o mundo racional, e toda a regência é do mundo racional, por a fase da natureza reger com o mundo racional, por a fase da natureza ser racional. Então, nesse modo de ser, nessa maneira de ser, é o feliz viver, é o bom viver e é viver por saber o porquê está vivendo aqui na vida da matéria. E dessa maneira, a vida se torna completamente consciente. E consciente sabe tudo perfeitamente, conhece tudo perfeitamente. E por assim ser, vem o prolongamento da vida de todos, por tudo dar certo na vida. E tudo dando certo na vida, há prazer de viver, embora sabendo que não é daí, desse mundo de matéria. Agora, sofrendo sempre como estão, é que não há prazer de viver. Sofrendo dessa maneira que aí sofrem. Não pode haver prazer de viver, porque viver somente para sofrer é um grande desprazer, porque estavam nessa categoria de inconscientes, de animal. O animal, por ser animal, é inconsciente. E a vida do inconsciente é sofrer sempre, horrorosamente, pavorosamente, monstruosamente, por ser inconsciente. A vida do animal, por ser animal, vive mal, porque o animal não sabe o porquê é um animal. E o animal, não sabendo porquê é um animal, tem mesmo que viver mal. E por isso todos viviam mal. E por isso todos vivendo de aparência. O animal, ele não sabe porque é um animal. Ele não sabe porque ele existe. Ele não sabe porque vive assim. Ele não sabe porque ele é assim. Ele não sabe o seu princípio, nem o seu fim. Ele não sabe de onde veio, nem para onde vai. Ele não sabe o porquê ele assim é. Ele não sabe o porquê ele ficou assim. Ele não sabe quem lhe fez assim. Ele não sabe o porquê vive em cima desta terra. Ele não sabe o porquê existe este mundo em que vive. Ele não sabe o porquê este mundo assim é. Ele não sabe o porquê todos assim são, diferentes uns dos outros, em tamanhos, em cores e em tudo, em hábitos, em gosto, enfim. Ele não sabe o porquê que ele existe, e por coisa alguma saber qual é o resultado. Sofrer, sofrer sempre, e multiplicar o sofrimento sempre, e sem saber onde vai parar com tanto sofrimento. Então, o que é que o animal que desconhece a sua origem sabe? Que é de origem racional, mas não sabe por quê que é de origem racional. E por não saber, não sabia onde estava a sua origem, e de forma que quem vive numas condições dessas tem que sofrer muito, padecer muito, tem que viver martirizado pelos martírios da matéria, por não saber o porquê é de matéria. Tem que viver penando sempre por nada de certo conhecer, por nada de verdade saber, por coisa alguma de real sobre o seu ser saber, ignorando tudo, aprendendo sempre. E quanto mais aprende, mais sofre, quanto mais aprende, mais pena, quanto mais sabe, mais se multiplica o sofrimento. O saber do animal não deu para embargar o seu sofrimento, dizendo que sabe, e o sofrimento provando que nada sabe, dizendo que conhece, e o sofrimento provando que nada conhece. Estuda tanto para nada saber, e o sofrimento prova que não sabe nada. Os desacertos se multiplicam, a destruição, o desassossego, o inferno em vida, e a sabedoria do animal, não adiantando coisa alguma, por ser a sabedoria inconsciente, a sabedoria do mal
é a sabedoria errada e o alfabeto artificial é a sabedoria do mal. E por tudo ser originado pela sabedoria do mal, é que o sofrimento se multiplicou a ponto de enlouquecerem de tanto sofrer, de tanto penar. Então, o animal sempre pensou que sabe, mas o sofrimento provando ao animal que ele nada sabe. O animal sempre pensou que conhece, mas o sofrimento provando ao animal que ele nada conhece, e por nada conhecer, padece por nada conhecer, sofrendo sempre a ponto de enlouquecerem e viverem horrivelmente desta maneira, uns contra os outros, igualmente a feras brávias, destruindo uns aos outros, e por isso as brigas nunca cessaram, as lutas nunca cessaram, as guerras nunca cessaram, e há milênios vem tudo assim, tudo a título de melhorar, e cada vez piora mais, como feras brávias, uns contra os outros, liquidando uns aos outros, e o animal sempre pensando que sabe, e o animal sempre pensando que conhece. E quanto mais pensa que sabe e conhece, mais todos padecem. E assim vem vindo há milênios revoluções, guerras, brigas, mortandades e mais mortandades, como feras brávias, uns contra os outros, como verdadeiros monstros, uns contra os outros. Isto já vem assim há milênios, há veteranas eras e há longos séculos, que tudo vem assim, e o animal sempre com a mania de dizer que sabe, e as ruínas sempre aumentando, e dizendo que conhece, e as ruínas sempre aumentando, as ruínas sempre aumentando, e sempre dizendo que sabe, e sempre dizendo que conhece, e sempre todos padecendo. E assim já vem há milênios nessa contenda, os povos sempre nessas confusões. Essas confusões já vêm de muito longe. Tudo isto efeitos do alfabeto artificial, o alfabeto do animal. O animal sempre viveu assim, ferozmente uns contra os outros, sempre matando uns aos outros. Essa ferocidade já vem há milênios. Em outras épocas já foram muito piores, que não podiam nem se ver. Quando se viam, se destruíam uns aos outros. Tudo isto por faltar o saber verdadeiro. Tudo isto por faltar o conhecimento verdadeiro. Tudo isto por viver como um animal. O animal se convenceu de que sabe e de que conhece. E sabe tanto e conhece tanto. E o mundo vem assim há muito, provando o contrário do que o animal pensa que é. Agora, para pôr termo a todo esse estado desolador de monstruosidades que há milênios assim vem vindo, hoje, para pôr termo nesta fase de liquidação, onde todos se liquidando por não saberem nem conhecerem o porquê existem, então chegou a fase natural da natureza, a fase racional para a recuperação do animal racional e salvação do mesmo. Então, na fase racional, o animal deixa de ser animal e viver nessas condições horríveis e passa para uma categoria superior, que é a categoria de aparelho racional. Na categoria de aparelho racional, ele já começa a ser um ser equilibrado, e daí cada vez para melhor, porque está ligado à energia racional, e a energia racional vai tratando de curá-lo, e no tratamento de curá-lo, ele vai se equilibrando cada vez mais, até o ponto de chegar a ser racional. Quando passa a racional, está totalmente equilibradíssimo. Há o desenvolvimento do raciocínio, ele passando para a supremacia racional, deixando de ser animal.
já mudou muito em ser aparelho racional, vindo então o desenvolvimento do raciocínio como racional e o raciocínio ligando-se no mundo racional, depois de ligado ao mundo racional, nascendo a evidência racional. Então, passa a ver o mundo racional como vê o mundo do elétrico e magnético, e daí passa para a supremacia racional. Nesse estado, não pode dizer que está ligado. Se disser, é desligado. Não pode falar o que está vendo, porque senão perde a evidência e fica desligado. Tudo isso são particularidades do mundo racional e não pode relatar, falar sobre o que vê no mundo racional. Quem falar perde a evidência. Quem falar é desligado e desce para as classes inferiores. Tem que ver e guardar para si. É orientado guardar para si. E quem disser que viu isto ou que viu aquilo do mundo racional está mentindo, porque se disser é desligado, e isto é um particular do mundo racional. Quem disser que viu isso ou que viu aquilo do mundo racional está mentindo, porque é ordem do mundo racional. Não pode falar. Se falar, perde a evidência. Se falar, é desligado, por falta de respeito ao mundo racional. Então, quem disser que viu isso, que viu aquilo e que está ligado, está mentindo. E de forma que está aí a verdadeira salvação do animal racional, que julgava e pensava que a matéria é que ia salvá-lo. A matéria ia lhe destruindo cada vez mais. A matéria ia lhe martirizando cada vez mais. A matéria ia parar nas classes inferiores, pelo progresso da degeneração. Vinha a extinção dessa civilização. E desta forma, quanto tempo perdido na vida do nada, quanto tempo perdido na vida da matéria. Sim, tanta luta dentro de tão poucos aninhos de vida, tanta luta para nada, porque morre, fica tudo aí, a luta do nada para acabar deste jeito, em nada, tanto sofrimento, tanto padecimento, tanto esforço, tanto sacrifício, para tudo acabar em nada, a luta do nada, pelo nada, por a vida não ter garantia e serem pouquíssimos os aninhos de vida que todos têm para viver. Então, o que adianta tanta ambição? O que adianta tanta ganância? O que adianta a vida do bicho que não sabe viver, sofrendo sempre? E assim, agora está aí a verdadeira salvação do animal racional, a fase natural da natureza, a fase racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 10º fascículo da Tréplica.